Nesse problema temos um tanque de mistura, onde ele tem duas entradas, W1 e W2, e uma saída WS. Okay? Nessas alimentações entra A mais B, só que a gente não precisa lidar com o componente B. Tudo que eu falar vai ser em relação a A. Então, por exemplo, se eu falar x1 vai ser a fração de entrada do meu componente A, x2 a fração de entrada do meu componente A na segunda alimentação, e xs a fração de saída do meu componente A, beleza? Então tá, a gente não está falando aqui de variação de pressão, nem variação de temperatura. Então as únicas equações que temos que lidar é com o balanço de massa e o balanço de componente. Então vamos ver o nosso primeiro caso. Caso do estado estacionário. Okay? Então temos algumas informações aqui. Temos a vazão de entrada, as duas vazões de entrada e as suas respectivas frações do componente A. E eu quero saber qual é a fração de saída do componente A. Então tá. Bom, a gente está falando de fração. Eu imagino que tenho que usar o balanço de componentes, né? E a gente não tem acúmulo, porque está em estado estacionário, tudo já operando há bastante tempo. E o que nós temos aqui? Ó? Temos duas incógnitas. A fração de saída e a vazão de saída. Então precisamos de mais uma equação para resolver esse problema aqui. Vamos aplicar balanço de massa. Balanço de massa, é claro, vocês já podem ver aqui que as duas entradas, a soma das duas entradas é igual à saída. Vocês poderiam já calcular, mas eu aqui fiz bonitinho, isolei um, substituí na outra equação, ok? E obtive essa equaçãozinha, isolei a fração de saída, substituindo as equações eu obtive que a fração de saída vai ser 0,5. E esse cara aqui, ó, é a vazão de saída, tá? É a soma das entradas, ou seja, é 700. Beleza? No nosso segundo caso, a gente vai avaliar um estado dinâmico ou estado transiente. Então, nosso tanque está operando nas exatas mesmas condições que estava operando no exemplo anterior. Então temos 500 de entrada, 200, a fração de saída é de 0,5, tudo bonitinho. Beleza? Então, o que vai acontecer? Na alimentação 1 tem uma válvula, e alguém vai lá e vai dar uma fechadinha nessa válvula, ela vai de 500 para 400. E você deve imaginar, então é só eu pegar as equações anteriores, substituir lá, agora a alimentação não vai ser 500, vai ser 400, e eu vou obter um novo XS. E eu falo para vocês, nossa, você está totalmente certo. E você vai obter o valor de XS no estado estacionário. Mas não é isso que eu quero avaliar, porque imagine, se eu fizer essa mudança, será que o meu XS vai ir instantaneamente para o valor do estado estacionário, ou ele vai ter uma mudança com o tempo? E essa mudança com o tempo é a que eu quero avaliar. Então, para resolver esse problema, a gente tem que fazer algumas suposições. Primeiro, nosso tanque é de mistura perfeita, ou seja, quando as frações elas caem aqui, ó, e tocam no nosso volume de controle, elas misturam instantaneamente, beleza? Então a fração do nosso volume de controle é igual à fração de saída, tá? Outra suposição que a gente tem que fazer é que a massa específica é constante. Eu sei, beleza, é uma mistura, como a massa específica vai ser constante se a gente está alterando a fração? Mas geralmente a massa específica tem uma fraca dependência com a composição, beleza? Então é razoável considerar que a massa específica seja constante para esse problema. Então vamos lá. Então as equações que a gente tem que usar é a balanço de massa e o balanço de componentes. Mas o que a gente faz aqui? Ó? A gente tem uma multiplicação. O que é isso? Né? Qual é a solução? Qual é a saída desse sistema de equações diferenciais? Né? Aqui, para nos salvar, a gente tem a multiplicação entre esses dois termos e a gente pode escrever como a soma deles usando a regra da cadeia. Se você não lembra, vou tentar aqui, ó, tentar escrever aqui para vocês. Se vocês diferenciarem o meu U e o meu V, vocês vão conseguir entender. Se você não lembra da regra da cadeia, a gente mantém um constante, deriva o outro, aí a soma com um constante e o outro derivado, tá? Não sei se... Bom, vocês entenderam. É isso aqui, a gente faz. E reparem que esse termo aqui, ó,
É exatamente o termo que a gente tem no balanço de massa. Se a gente fizer a substituição, então, a gente obtém essa equação. Beleza? E reparem que a gente tem a multiplicação de xs e a vazão de saída. E é exatamente a mesma coisa do outro lado. A gente pode cortar um com o outro. E essa é a equação que a gente obtém. Essa é a equação, então, que a gente tem que resolver para resolver o nosso problema. Então, eu vou fazer algumas considerações aqui. Deixa eu apagar aqui primeiro. Então, eu vou organizar ela para a gente poder resolver. Então, primeiro eu vou dividir todos os termos para o ρ v, para minha derivada ali, não ter nenhum termo, multiplicando ele. Então, eu vou cortar aqui. E esse cara aqui, ó, eu vou passar aqui para o outro lado, só para questão estética mesmo, tá? Então, a gente vai obter isso aqui. E outra coisa que eu vou fazer também, ó, eu vou considerar todo esse cara aqui, vou chamar ele de A, e todo esse outro cara aqui, vou chamar ele de B. Então, A sendo isso, B sendo isso, a gente obtém essa equação diferencial que a gente tem que resolver. Muito mais simples, né? Então, vamos para a solução da equação diferencial agora, e eu vou aplicar a variação dos parâmetros. Variação dos parâmetros. Beleza? Então, a variação dos parâmetros, a gente tem que resolver a homogênea aqui. Então, a gente zerou o termo B, né? Então, resolvendo a homogênea, eu isolei xs, tá? Então, integrei dos dois lados aqui essa solução. Vou elevar na exponencial aqui os dois lados. E esta é a solução da homogênea. Beleza. Agora a gente tem que du dt, aqui a gente tem que resolver para u. O nosso termo não homogêneo, aqui, cadê? Tá aqui. Ok? Vai ser dividido pela solução da homogênea. Então, vou escrever, passei o e na menos at para cima, ficou positivo. Vou integrar dos dois lados, então. E essa é a solução de u. Okay? Lembrando que o nosso xs, nossa solução aqui, ó, vai ser a solução da homogênea vezes o nosso t. Tá? Então, agora eu só multiplicar a homogênea pelo u, e eu tenho a solução da nossa equação diferencial. Tá? Claro, a gente tem que descobrir quem é C agora, e eu vou aplicar a nossa condição inicial. Por que a condição inicial? Lembra que o nosso tanque está operando em estado estacionário, com a nossa fração 0,5 de saída. Tá? Então, essa vai ser a nossa condição inicial. Se você substituir na execução, aqui vai ser 0,5. Se você substituir t igual a 0, isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 1 também. Você isola o C e você descobre quem é o C. Tá? Então, pegando C e substituindo novamente na equação, esta é a equação que a gente obtém. Temos nossa equação, então. E eu vou fazer alguns embelezamentos. Se eu pegar e na menos at, vou multiplicar por todos os termos. Vou cancelar aqui, por exemplo, e colocar em evidência B sobre A. Então, essa equação é a que a gente obtém. E essa equação é que é a resposta do nosso sistema x em função de tempo, tá? Então, se a gente pegar os nossos dados, substituir na equação, sabendo que A é esse termo, B é esse termo, a gente vai ter a resposta do sistema. Olha aqui. Então, reparem que xs ele vai de 0,5 até um novo valor de 0,5166, tá? Este valor aqui você pode obter calculando pela equação do estado estacionário, que a gente calculou no exercício anterior, tá? Então, reparem que ele demora cerca de 15 minutos para chegar nesse novo estado estacionário. Então, se você pegasse e calculasse pela equação do estado estacionário, seu problema estaria certo, só estaria errado, só estaria atrasado aí, errado durante 15 minutos.